promessas. Mais uma vez, o Deus que cumpre promessas. Sobre este tema eu quero falar com vocês nesta noite, para nós podermos meditar, explanar a palavra de Deus. Nós vamos retornar um pouquinho lá no passado, vamos voltar ao livro de Gênesis e vamos ver no capítulo de número 37 de Gênesis uma história de um jovem chamado José. Já tenho pregado por volta mais ou menos de 4 a 5 vezes em cima da história de José. Mas cada vez que Deus revela algo ao meu coração acerca desse jovem, eu fico alegre, porque Deus sempre tem coisas novas para o seu povo. Irmãos, o Deus que cumpre promessas, Ele está no nosso meio. Talvez você não viu, mas você já o sentiu nesta noite. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 37, nós vemos a história de um jovem por nome de José, filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. José era um desses seus filhos. A Bíblia Sagrada nos ensina dizendo o seguinte, que José, ele era um filho muito próximo, muito achegado de seu pai. O seu pai o tratava com todo carinho, com todo jeitinho, porque era um filho a qual provinha de uma mulher a qual ele amava. Jacó amava apenas uma mulher. Apesar de Jacó ter várias mulheres no decorrer da sua carreira, mas a única mulher que ele amou foi exatamente a mãe de José. A Bíblia Sagrada nos ensina dizendo que José sim teve sonhos. A Bíblia diz que José teve sonhos, e esses sonhos que ele teve, a Bíblia diz que o primeiro sonho que José teve, o sonho que Deus deu a ele foi exatamente ele estando no campo. Estava ali 11 peixes ao redor do peixe dele, que era o 12º peixe. E a Bíblia nos ensina dizendo que os 11 peixes ao redor se prostravam diante do peixe de José, simbolizando que José iria reinar sobre os seus irmãos. A Bíblia Sagrada diz que isso não agradou o coração de seus irmãos, mas Deus deu mais um sonho a José, e a Bíblia nos diz que o sonho que Deus deu a ele, o segundo sonho, foi exatamente mostrando-lhe 11 estrelas no céu, mostrando também o sol e a lua, e todos esses se prostravam perante ele. Quero dizer a você, meu querido e minha querida irmã, nós estamos servindo e buscando um Deus que se revela ao seu povo de várias formas, de várias maneiras, para poder ter um contato com o seu povo, ou para poder revelar aquilo que ele tem planejado para a vida do seu povo. Eu quero dizer que Deus, quando deu a José esses 2 sonhos, Deus estava revelando o futuro daquele jovem. Deus estava revelando a ele que ele iria sobressair entre seus irmãos, e até mesmo sobre o seu pai e sobre sua mãe, e estaria acima deles na parte de autoridade humana. Quando nós observamos José relatando sonhos, o primeiro sonho aos seus irmãos, e depois o segundo sonho aos seus irmãos e ao seu pai, nós vemos que tudo isso gerou na vida dele um pouco de dificuldades, porque quando os seus irmãos assim ouviram os sonhos, os seus irmãos ficaram com ódio, começaram a desprezar, começaram a rejeitar, começaram a menosprezar a vida daquele jovem José. Meu querido e minha querida irmã, a Bíblia nos ensina dizendo que José, ele teve sonhos, e eu quero afirmar para você, se você tem tido sonho, o sonho de ver a família salva, o sonho de ver o esposo salvo, o sonho de ver os filhos salvo, o sonho de ver o seu vizinho salvo, o sonho de ver o traficante, o bandido salvo, eu quero te dar, aleluia, um bom nesta fé. Continue sonhando, porque se você sonha,
seu pai pensava que os seus irmãos estavam em Siquém apacentando o rebanho. Mas quando José chegou em Siquém, José não encontrou os seus irmãos naquele lugar. José não encontrou os seus irmãos naquele lugar. E o Espírito de Deus me revelou algo que eu nunca preguei em cima desse texto. Deus falou comigo: José chegou, mas ele não encontrou como ele pensava que estaria as coisas. Ele chegou no lugar, mas ele não encontrou os seus irmãos. Eu quero te dizer, às vezes nós saímos de uma localidade, nos locomovemos um pouco mais e as coisas não saem como queremos. As coisas parecem que não estão do jeito que pensamos ou que relatou que seria para as nossas vidas. José chegou, seus irmãos não estavam lá. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que quando ele chegou lá, tinha um homem, e este homem falou: olha, os seus irmãos não estão aqui, porque José havia perguntado se ele sabia onde tinha ido os irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que o homem disse: eu vi eles falarem entre si, que eles vão para a terra de Dotã apacentar. Meu querido e minha querida irmã, talvez quando você chega na sua casa, as coisas não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa. Talvez quando você entra na igreja, você